Bom, primeiramente, boa tarde, boa noite, bom dia, pro nosso caso aqui, boa noite, quem estiver assistindo depois. É, a gente vai estar fazendo nessa sessão e na próxima revisões sobre os conteúdos que foram base para as provas de vocês da primeira e da segunda prova. Hoje a gente vai fazer com base na primeira prova, né? Então, os conteúdos que a gente acabou visitando, né? E vocês acabaram visitando até a primeira prova, a gente vai estar vendo, né? Então, eu preparei aqui conteúdos, né? As atividades que a gente vai desenvolver. Deixei, inclusive, separado aqui no Drive que a gente compartilha. Se vocês quiserem acessar, também tem. Além do grupo, também tem no Java Lab. Então, se vocês quiserem, até aqui, ó. Gente, visita esse site. Esse site aqui, eu acho que ninguém visita mais, né? Mas vocês nunca entram por aqui. Mas tem um botãozinho ó, de participar, solicitar atendimento. Aí, se vocês não quiserem, fecha aqui, ó. Aí tem materiais de apoio aqui, materiais de apoio. Vocês caem aqui direto na pasta, certo? Então, basicamente aqui eu separei de revisões. Na prova um basicamente eu deixei o PDF para vocês, por acaso, quiserem de alguma forma implementar de outro jeito, né? Usar uma outra interface, adicionar funcionalidades, remover funcionalidades, ou fazer do zero em casa também, se quiser pegar para fazer depois. Deixei aqui para vocês constarem a atividade. Eu vou ler aqui para vocês rapidinho, só pra gente saber o que a gente vai fazer. E o código eu não postei ainda, obviamente, que a gente vai fazer hoje, né? Então, depois que terminar o código, eu vou postar aqui. E amanhã a mesma coisa, não tem atividade aqui ainda porque eu não postei. Amanhã eu posto e aí já deixo disponível para vocês. Então, aqui na nossa atividade de revisão da prova um eu preparei basicamente um sisteminha de mini mercado. Não é um sistema em si, porque a gente não vai persistir dados, a gente não vai manipular o usuário, etc. Então, a gente vai fazer só uma interfacezinha básica, simples, para a gente estar simulando ali um painel, né, de seleção de produtos, né? Sabe esses painéis de autoatendimento? Seria mais ou menos eh, nessa pegada. Obviamente não vai ter todas as verificações de imprimir um, um extrato exatamente como é quando a gente faz uma compra, né? Mas vai ser uma simulação. Então, ali a gente vai conseguir selecionar produtos, vai conseguir selecionar categorias de produtos, consegue, obviamente, com uma quantidade de produtos reduzida, né? Pra gente poder fazer isso tudo em tempo hábil, mas seria mais ou menos nessa pegada. Então, aqui, basicamente, eu tenho um mini mercado, aí desenvolvo uma aplicação, né? Desktop em Java usando a WT e Swing, que simula a seleção e finalização de compras em um pequeno mercado. A interface deve ser simples e organizada em painéis. Padrão, né? A gente não vai utilizar MDI, nada do tipo, porque a gente não tinha visto, vocês não tinham visto MDI até então, né? Deixa eu só ter certeza se estou gravando áudio. Tô, só para verificar, né? Então, basicamente, como requisitos aqui, a gente tem pequena gama de requisitos, e aqui a gente tem um wireframe de como mais ou menos a tela vai ficar. Obviamente, não vai ficar exatamente, porque é um wireframe, né? Vocês podem modelar da forma como vocês preferirem, mas eu deixei um wireframe aqui só para nortear a gente de como vai ficar. Então, a gente tem aqui. E aí, como vocês utilizaram ah, poucos tipos de layout até a primeira prova, que basicamente foi o layout nulo. A gente não vai usar o layout nulo, né, do Setbound, a gente não vai chegar a utilizar aqui, não vai ser necessário. Mas a gente vai ver, por exemplo, o full layout, border layout, a gente não vai repassar por todos, né, desde do início, a gente não vai é, fazer igual a gente fazia antes, que é repassar conteúdo, porque em tese são conteúdos que vocês já viram, né? Então vou só fazer a utilização desses componentes. Então vai ser basicamente border layout, flow layout e grid layout que a gente vai estar utilizando, certo? Basicamente, né, telinha aqui, a gente tem um label, tem um combo box aqui para a gente selecionar qual categoria de produto a gente vai querer que apareça no nosso painel. Basicamente, aqui eu coloquei como 4 que vocês podem estar adicionando a quantidade de produtos que vocês quiserem conforme vocês julgarem, né, na categoria. E também adicionar outras categorias se vocês quiserem depois, mas no nosso caso aqui a gente vai ter categorias mais simplificadas e produtos a gente vai colocar, exibir só 2 produtos de cada categoria para ser adicionado no carrinho. E aí a gente tem, obviamente, o painel de carrinho também que vai exibir cada item, que quando a gente clicar aqui no item, ele vai ser adicionado aqui no carrinho.
né? Então, tem um produto 1, ele vai ser adicionado aqui como item 1 do carrinho. Eu posso selecionar vários desse mesmo produto, ele vai aparecer como vários produtos aqui, né? Vários itens do carrinho. Eu também posso selecionar um checkbox, basicamente para poder um J checkbox, né? Para poder marcar caso tenha entrega a domicílio. Então, se tiver, eu adiciono R$ 4 aqui na finalização da compra. Tem um botão, tem aqui um label, né, pra gente estar controlando, mostrando para o usuário em tempo real qual que é o total, subtotal dele, né? E depois de finalizar a compra, eu mostro o extrato, né, que basicamente vão ser os itens com os valores por unidade e o total da compra ali pra gente poder visualizar. Se por acaso não tiver item aqui, eu tenho que mostrar uma mensagem para o usuário falando que não tem item nenhum no carrinho, né? Porque eu não posso deixar finalizar. E por fim, a gente tem um botão de remover os selecionados. Como vai ser um JList que a gente vai estar trabalhando aqui, o que a gente vai fazer aqui é setar ele como a seleção de múltiplas linhas, né? Múltiplos itens. Então, eu vou poder selecionar vários e remover todos ao mesmo tempo, se eu quiser. Então, por exemplo, eu posso ter colocado um item aqui e não querer ele, então eu vou selecionar e remover. E também vou ter um comportamento só para a gente adicionar um mouse listener aqui, né? Um conteúdo de mouse listener. Eu vou ter comportamento de cada produto aqui. Se eu passar um botão em cima, vai ser como se fosse um comportamento de hover. Então, se eu colocar o mouse em cima, ele vai ter uma cor. Se eu sair, ele vai ter, ou seja, se eu deixar ele, ele vai ter uma outra cor, que no caso é a cor padrão, que a gente vai deixar do botão. Ou seja, só quando ele estiver em cima, o mouse estiver, o cursor estiver em cima, quero deixar ele com uma cor diferente. Então, basicamente são esses os requisitos. Eu simplifiquei aqui, vocês vão ler depois se vocês quiserem ler tudo mais, mas é basicamente o que eu descrevi aqui, né? Então, a gente já vai passar para a codificação, que eu acho que é a parte mais interessante aqui pra gente. Então, a gente vai iniciar aqui com o nosso projeto, né? Vocês podem criar um projeto sem nenhum build, tá? Vocês criam aqui com Ctrl Shift P, Create Java Project, no Build Tools, enfim. Todo aquele esquema que vocês já conhecem. A gente não vai utilizar Gradle aqui, não é necessário, né? E também vocês não viram Gradle até esse conteúdo da matéria, então a gente não vai utilizar aqui, a gente utiliza no próximo, no caso de amanhã. Então, basicamente, com o projeto criado, a gente sabe que a gente vai precisar, de alguma forma, utilizar uma encapsular, né, o nosso programa para poder ser executado em try safe. Então a gente pode já pensar aqui em chamado Java Utilities, o método do invoke later, né, que a gente sempre está utilizando aqui, a gente vai utilizar aqui também. Então vamos já declarar aqui no lugar do que está escrito por padrão no nosso código, já declaro aqui chamo o swing utilities, certo? Invoke later, opa, wait não, invoke later. Aí eu tenho que passar para ele ou uma chamada de método direto, né? Que pode ser dessa forma também, mas você vai utilizar o padrão aqui só para a gente saber de qual classe a gente está, qual objeto a gente está instanciando, né? Então, new runnable. E aí ele tem que implementar um método que é o public void run. Dentro do run a gente chama o nosso JFrame que a gente vai criar a partir daqui. Por enquanto a gente pode deixar aqui em branco, depois a gente volta aqui e só informa aqui qual a instanciação do nosso objeto. Então aqui no nosso source a gente vai criar uma nova classe, né? Que a gente vai definir que vai ser a nossa classe de interface para o nosso mercado. Então basicamente o que a gente vai fazer aqui é criar uma classe chamada mercado.java, certo? Essa classe, a gente já sabe que ela vai estender um JFrame, né? JFrame. E aí a gente já pode começar a pensar no que vai compor, né? Como elemento do nosso mercado. Então a gente sabe que a gente vai precisar, por exemplo, de um combo box, a gente sabe que vai precisar de um JList, a gente sabe que vai precisar de um JCheckbox, a gente sabe que vai precisar de label. Então a gente pode definir alguns elementos aqui que a gente vai precisar usar corriqueiramente, né? E por outros métodos da nossa classe. Então, primeiramente, vamos, né, criar o construtor. Então, o mercado aqui, vamos deixar ele já criado.
Em seguida, a gente vai definir aqui quais são os nossos atributos, ou seja, os nossos componentes que vão estar presentes na tela. Então, eu preciso, obviamente, já sei que eu vou precisar de um combo box para nossa categoria, então eu vou deixar ele criado aqui, combo box. E aí, o combo box vai receber aqui os objetos do tipo string. Eu vou só passar uma string para ele, eu não preciso estar colocando nenhum componente dentro dele, além da string, né? Então, não preciso de alguma forma estar manipulando, colocando JLabel, etc. Vou chamar um combo, colocar como combo categorias. Só deixar ele aqui e instanciei ele lá posteriormente. E aí também vou precisar, obviamente, de um JList. Então vou ter um JList aqui, que também vai ser componente de strings, né? Vou chamar de carrinho list. E diferentemente do nosso combo box, a gente provavelmente vocês já viram isso, né? O combo box ele tem um construtor que ele já aceita strings por padrão, né? Já aceita, ele já recebe e ele consegue navegar eh, por essas strings, né? Passar entre string, adicionar, remover. Ele tem esses métodos já implementados por padrão, porque ele o construtor dele já seta o default combo box para ele, diferentemente do GList que a gente tem que passar um default list model. Então, a gente vai criar aqui o default list model. Se a gente cria um list, por exemplo, passando só um vetor de strings, ele não tem esses métodos de adicionar e remover que, por exemplo, o jCombobox tem. Default list model. E aí eu vou chamar ele de carrinho model, né? Eu tenho um carrinho list, vou chamar ele de carrinho model. Aqui tá importado certo, deixa eu só ver. Tá importado certo, só colocar aqui como string, né? Esqueci de colocar. Pronto. E aí a gente também vai precisar, por exemplo, de um checklist. A gente sabe precisar de checklist para o valor, né, da nossa da nossa taxa de entrega, né? Então vou separar aqui um checkbox. Vou chamar ele de entrega check de checkbox, né? Entrega check, acho que tá bom. E a gente também vai precisar de um label para informar o total, né? Se a gente parar para pensar que o checkbox ele vai adicionar um valor pro nosso total, a gente precisa desse label para poder informar. Então já vou deixar aqui separado, chamar ele de total label. Podem chamar do que vocês quiserem, JL, total, o que seja. E também a gente vai precisar de um botão de remover e também de um botão pra gente finalizar a compra, né? Aí de botão de finalizar a compra, eu acho que a gente não precisa. Não, vou deixar aqui os dois de uma vez. JButton. Eu vou chamar ele de remover btn e atualizar btn. Vou deixar os dois já criados. E também a gente vai precisar de um painel, né? A gente tem um painel para a gente vai exibir, né, o nosso JList em um lado do nosso programa e do outro lado eu quero exibir um painel com os produtos. Então, para os produtos eu vou ter botões, né, que a gente vai criar ali de uma forma mais dinâmica, né, pegando do catálogo, como se fosse um catálogo, né, de strings que a gente vai utilizar. Mas a gente vai precisar desse painel. Então, já vou definir aqui shape panel e vou chamar ele de painel produtos. Deixar dessa forma. Então, feito isso, eu acho que a gente já pode estar pensando em uma forma da gente eh, povoar, né, o nosso combo box. Então, tanto o nosso combo box quanto os nossos produtos, né? O nosso combo box a gente vai povoar ele eh, futuramente, né, quando a gente for desenvolvendo aqui o código, no caso. Mas ele vai, de alguma forma, pegar
esses valores do nosso. Vai ter que ser referente ao nosso produto. Então, os nossos produtos, basicamente, eles vão ter ali três. Imaginem como se fosse um objeto, mas a gente não vai tratar como objeto aqui, a gente vai tratar como strings mesmo, né? Strings de um vetor. Só que só com um vetor, eu teria que criar vários vetores, porque cada linha seria um produto diferente. Então, por exemplo, se eu definisse aqui só como um vetor, se eu criasse aqui por exemplo, um vetor de string, né, de strings, colocasse aqui nosso, vou chamar de catálogo, vai ser o catálogo de produtos. Se eu definisse aqui apenas com um vetor, eu teria que setar, por exemplo, eu poderia fazer assim também, não tem importância, seria uma estratégia, né? Eu poderia passar aqui, por exemplo, banana, e aí eu colocava de alguma forma aqui colocava o valor aqui, né? O por exemplo, 3 colocar 3,5, 50, R$ 3,50. E eu também poderia colocar aqui a categoria dele, então é de frutas, né? A gente aqui vai ter algumas categorias, já separei algumas categorias pra gente deixar já pronto. Basicamente, a gente vai trabalhar com frutas e legumes, panificadora, frios, açougue e limpeza. Só essas 5 categorias, que eu acho que mais que isso ia ficar extenso, né? Então seria esse daqui. Então entraria em frutas e legumes, né? Frutas e legumes. Poderia trabalhar assim, opa, e depois definir um outro objeto aqui, que seja, enfim, objeto não, né? Outra string aqui, e depois separar isso daqui pelos índices, né? No caso, os índices não, perdão, pelos hífens, né? No nosso caso aqui, eu acho que seria mais interessante se a gente tratar isso aqui como uma matriz e não um vetor. Porque aí eu posso separar os meus itens, né? Em linhas diferentes da minha matriz. E aí eu consigo pegar, por exemplo, de uma forma mais fácil, cada item, né? E depois só acessar ali o valor de cada índice, que eu vou saber que um determinado índice é referente ao meu item, né? Meu nome do meu item, outro referente à categoria dele, outro referente ao preço. Então, a gente vai, em vez de tratar como um vetor, puramente um vetor, aqui é só questão de estratégia, tá? Vocês podem, como eu falei, existem estratégias e estratégias. Pode ser que vocês aí prefiram utilizar ali uma função regex ali para capturar só os elementos que vocês querem, né? Separar os elementos que vocês querem, né? E talvez depois utilizar um split ali para poder, ou se não, utilizar um split para poder tirar os, os hífens, né? E capturar a partir dos hífens o índice. Aqui no meu caso eu vou usar essa daqui que eu achei mais interessante, né? Mais de uma forma mais didática da gente visualizar os dados. Então, aqui seria uma matriz. Então, sendo uma matriz, eu não vou ter só uma linha, né? Eu vou ter mais de uma, eu já posso separar aqui. Então, por exemplo, aqui a primeira linha a gente vai definir uma fruta, né? Para a categoria de frutas e legumes, a gente vai definir dois itens. A primeira a gente vai chamar a banana mesmo, né? E aí eu vou só informar aqui como vai aparecer para o usuário. Então, eu vou informar aqui que é em quilo, por exemplo. Então, o quilo da banana aqui na categoria, né, de frutas e legumes, ela estaria custando aqui pra gente R$ 3,50, certo? E aí já vou e defino outro item. Como vai ser frutas e legumes também, eu já vou copiar esse daqui para agilizar a gente. Então, também são frutas e legumes. Agora eu vou definir que vai ser um alface, né? Que eu vou colocar um alface. Alface é legume? É legume, né, gente? Verdura? Acho que é verdura. Enfim, podem colocar o que vocês quiserem. Posso colocar aqui uma berinjela. Berinjela, que é frutas e legumes. E eu vou colocar aqui como valor de 1,80, talvez. Aí eu vou colocar como unidade. Vou colocar como quilo, né? Unidade da berinjela. E aí eu vou definir, como eu falei, eu vou deixar só 2 itens por categoria, que eu acho que se colocar mais vai ficar muito extenso aqui, não precisa. Então, aqui eu vou colocar na parte, vou definir já a categoria, que vai ser de panificadora. Vou separar aqui os itens pra gente só posteriormente e adicionando os itens, né? Estão entendendo até aqui? Tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa? Entendido. Certo.
Então aqui é a próxima categoria panificadora. Eu vou separar aqui, depois a gente só povoa o restante dos dados. Aqui é a terceira categoria, a gente vai de frios, né? Só pra gente ganhar um pouquinho de tempo. Depois a gente tem a categoria de açougue. Vou separar aqui. E por fim, a categoria de limpeza. Então vou deixar aqui. Categoria de limpeza. Então aqui, por exemplo, eu posso colocar diversos itens aqui com diversos valores e separar todos por categoria. Depois eu só venho verificando se a categoria para povoar o meu combo box, né? Só preciso verificar se a categoria é referente a categoria dos produtos é referente ao combo box que está ali selecionado, né? O item do combo box está selecionado. Se for, eu exibo os itens daquela categoria. Se não for, vai ser adicionado apenas o daquela categoria e não o de outra, né? Então aqui, por exemplo, na parte de panificador, eu vou colocar aqui um pão francês. Opa, pão francês. Também vai ser na unidade, né? Questão de unidade. E eu vou colocar aqui. Quanto tá o pão hoje em dia, gente? Não lembro. Vou colocar aqui um quê? R$ 1? R$ 1? Deve estar por aí. E também vamos colocar um bolo de fubá aqui. Bolo de fubá. Vou colocar fatia, né? Que acho que vende a fatia só. Vamos colocar aqui R$ 4. Padoca. Aqui na parte de freezer a gente coloca basicamente o queijo, né? Queijo mussarela. Vou colocar um queijo. Vou colocar um queijo prato. Vou colocar também o. 100 gramas que é pesado, né? O queijo. É a cada 100 ou a cada. Não, não é quilo, não é por quilo, não. É a cada 100 mesmo. Então a gente coloca queijo prato aqui. E vamos colocar o valor dele. Eu não faço ideia de quanto tá o queijo um dia. Vou colocar uns 6 conto. Acho que tá por aí. 6,50. 6,55. 6,59. O presunto também, vou colocar a mesma métrica, né? A mesma medida do queijo, só pra padronizar. E eu também não faço ideia de quanto tá o presunto. Acho que é mais barato que o queijo, né? Então, uns 5,10. Uma coisa assim. Aí aqui na parte de açougue, eu vou colocar, como vocês sabem, algumas pessoas acompanharam a minha saga do Acém recentemente, que eu descobri. Aliás, não descobri não, mas estava em questionamento sobre por que que a peça se chama Acém, né? Vou colocar aqui um valor só, só irrisório aqui, um valor qualquer, ilustrativo, que eu não realmente também não sei o valor. Um filé de frango, que é. O Romulo deve saber quanto custa um filé de frango. Tá caro, Romulo. 1 quilo? 1 quilo. Mano, você compra por R$ 17. R$ 17? Olha, É. ele sabe mesmo. Eu não faço ideia desse valor aqui, tá, gente? Procurei no mercado de vocês, que eu não faço ideia. Aqui no limpeza de detergente, né, que também é unidade, a gente coloca. Aqui no caso a gente tem detergente de. Enfim, a gente vai considerar que é aquele detergente padrão lá de 500 ml, né? Porque que não vai fazer tanta diferença pro nosso IP não, hein? IP, não. Compre Limpol, gente. Tá quanto o detergente? Em R$ 3? 3, 4? Acho que tá uns 4, né? Colocar Bota 3. Bota 3. 3. Tá. Então a gente tem o detergente aí, a unidade, e a água sanitária. A água sanitária em quilo, não. Em litro, né? A gente coloca aqui 1 litrinho de água sanitária. Não usem também água sanitária com lote final 1. Não sei se saiu já esse negócio não, gente, mas eu lembro que o lote 1 não pode usar. O final do lote 1 da IP não pode. E 4, acho que é uns R$ 4, não é? 5? Não, 5. Isso aí, isso aí. Enfim, preços redondos, né? Isso aqui, nossa, eu com certeza não sirvo pra trabalhar em mercearia, gente. Mas enfim. E aí como a gente já tem os nossos itens aqui, que a gente vai precisar, depois a gente só povoa o nosso. Opa, chegou alguém. Matheus, boa noite, Matheus. Não sei se vai estar com a cal ligada aí, mas boa noite.
Continuando aqui, a gente já tem os nossos itens, né, pra gente poder, tanto nossos componentes quanto nossa string aqui do catálogo, que a gente vai poder exibir para o usuário para ele poder selecionar. O que a gente precisa agora é construir aqui, né, dentro do nosso, aliás, instanciar os valores dentro do nosso construtor e basicamente definir ali os valores. Aí, realmente, vocês podem, como eu disse, estratégia, né? Vocês podem fazer por val combo box diretamente pegando os valores de cada item aqui. Por exemplo, eu posso ir adicionando aqui, eu não tenho os valores, por exemplo, eu posso adicionar com outra categoria e não ter os valores aqui desse produto. No nosso caso aqui, novamente, economizar tempo, não vou fazer isso. Eu vou só, como eu sei quais são todas as categorias, eu vou só informar quais são as categorias aqui na hora de definir o combo box. Posteriormente, como ele aceita ali um vetor de strings, eu vou só passar as strings para ele, para a gente poder construir ali a nossa combo box. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar aqui, basicamente, é setar um, um título, né, para o nosso JFrame. Então, a gente vem aqui, site title, vou chamar de bem mercado, coloca o nome que vocês quiserem. A gente vai também setar o valor do tamanho dele. Novamente, já fiz os testes antes, então o valor que eu gostei aqui foi 800 por 600. Vocês coloquem o valor que vocês quiserem de tamanho. A gente também tem, lembra sempre, a gente sempre faz o, o set, os set parâmetros, né, que a gente, os set métodos que a gente usa, né. Então aqui seria o set default close operation. A gente coloca exit on close. Novamente, o exit on close dessa forma só funciona porque a gente já está dentro de um JFrame, senão a gente teria que chamar JFrame.set exit on close, né? A gente também vem set redimensiona, só para ele não redimensionar, não quero que o usuário redimensione a nossa tela, resizable, né? E aqui embaixo eu vou só colocar aí a gente também define o layout, né? Mas o layout já é padrão pro border layout, mas só para ficar explícito aqui, vamos deixar aqui border layout. Eu acho que ele não está importando, não está reconhecendo. Opa, a importação. A gente vem e importa aqui mesmo. Import Java, se não me engano é WT, né? Vou colocar um negócio aqui só para testar. É, WT. Então deixa aqui. E vamos setar aqui embaixo já, só pra... Esqueci o set variable, né? Aqui. True. Vamos fazer as configurações a mais, que acho que não precisa, né? A gente tá utilizando as outras. Então, seria mais ou menos essas configurações padrões que a gente vai utilizar. A gente já pode estar pensando em definir agora, instanciar os nossos elementos e talvez criar outros, né? Se a gente for precisar, de alguma forma, povoar os nossos elementos. Como eu falei, como a gente vai utilizar o board layout aqui, a gente tem que pensar ali, talvez, em itens, da forma como eu deixei o wireframe lá, como a gente vai programar aqui. A gente vai ter itens tanto no topo, quanto no rodapé, quanto no centro. Então, a gente vai basicamente utilizar essa estrutura para a gente criar o nosso layout, nessa interface, né? Então aqui, basicamente o que eu vou fazer é criar um painel para estar ali controlando o topo, né? Para a gente poder adicionar elementos nesse painel e depois hum, posicionar ele no topo do nosso board layout. Então eu já vou chamar um painel aqui, criar um painel, chamar ele, chamar ele de top, em homenagem ao Marcelo, que tá falando top, 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 top o tempo inteiro. Ele nunca vai ver esse vídeo, mas enfim. Chamar aqui de JPainel. E aí, esse painel aqui, ele vai basicamente ser aquele que eu comentei, que eu mostrei, né? O painel do topo, que vai conter ali as categorias do nosso nos produtos, né? E também vai informar ali, vai ter o checkbox para entrega a domicílio. Então, só esses itens que a gente vai estar posicionando. E o label, né? Obviamente, mas são esses itens que a gente vai estar posicionando. Então, como vai ser um painel que não precisa de um layout muito complicado, né? Muito complexo, a gente vai poder utilizar um que posiciona os itens em linha, né? Caso
os itens ultrapassem a borda, ele vai quebrar a linha ou vai cortar, né? Então, a gente vai ter o flow layout. Opa, só ver se ele importou alguma coisa sem querer. Não. Então, a gente vai estar utilizando aqui o flow layout, certo? E aí nesse painel, a gente, como eu comentei, vai ter o combo box, vai ter o nosso eh, a nossa categoria, né, o nosso label da categoria, e a gente vai ter também o nosso checkbox ali de entrega. Então, para a gente definir isso, a gente vai começando a criar, instanciar, né, nosso combo box que a gente tinha definido anteriormente aqui, né? Então, vamos instanciar ele aqui, combo box, no nosso combo box categoria, e a gente instancia ele aqui como combo box, e vamos passar para ele um objeto de string, new string. Só que a gente não vai ter um objeto de string, a gente vai ter um vetor de strings. Então a gente vai definir assim e em seguida a gente cria o nosso objeto de string. E a gente vai passar aqui, por exemplo, a categoria de frutas e legumes. Vamos também ter, oh perdão, coloquei os parâmetros, né? Só isso aqui. Vai ter a categoria de frutas e legumes. A gente vai ter a categoria de panificadora. Só verifiquem se vocês não estão digitando errado, que depois na hora de verificar, fazer a comparação com cada índice aqui, o segundo índice, né, dos nossos, da nossa matriz, ele vai acusar erros, acusar erro não, né, mas não vai comparar, não vai exibir os elementos que você quer se você tiver colocado um nome diferente do nome que está aqui. Então, a gente vai ter os frios também, né, que definiu ali em cima. Frios, açougue e limpeza, certo? Então, são esses nossos itens que vão compor o nosso combo box, basicamente categorias. E em seguida a gente já pode pensar no nosso checkbox, né? Então a gente vai instanciar aqui o nosso checkbox, new checkbox. Vamos colocar aqui dentro o texto de entrega em domicílio. Domicílio. E a gente coloca aqui que tem um adicional, né? Então, que é o adicional de R$ 4. Opa. Vou colocar ele separadinho só para não ficar feio. Adicional de R$ 4. Se solicitar, né, a entrega a domicílio. E aí a gente, como a gente não vai precisar, a gente até pode definir aqui, por exemplo, um JLabel, etc. Mas como a gente vai usar esse JLabel só uma vez aqui, eu vou definir ele como anônimo mesmo, não precisa eu estar adicionando ele como se fosse um elemento que a gente não vai manipular esse JLabel depois. Então eu já vou adicionar ele direto aqui no nosso painel, um JLabel, new JLabel, que vai ser o primeiro elemento, né, do nosso painel ali do topo, com nome de categoria, para a gente mostrar para o usuário informar, né, as categorias que estão no combo box, que é um combo box de categorias, né. Em seguida a gente adiciona o combo box de categorias e também a gente adiciona o nosso entrega check, nosso checkbox, certo? Feito isso, a gente já tem os elementos todos presentes que a gente necessita nesse painel. A gente já pode adicionar esse painel no nosso border layout. E aí, para fazer isso, a gente sabe que é adicionando, como o nosso mercado já tem um layout, né, configurado com border layout, a gente só precisa chamar o add, passando o top, opa, que é o nosso painel, e o border layout. A gente posiciona ele no norte, né, que é o norte, ou seja, em cima. Ele vai posicionar pra gente no nosso topo. Se vocês lembrarem lá do esquema de plano cartesiano que eu mostrei uma vez pra vocês, em uma das sessões que agora eu não lembro qual foi. Mas basicamente seria isso. Enfim, e aí a gente já pode, como a gente já tem o do topo, a gente já pode pensar no painel do centro. Lembra que eu falei que a gente vai ter um do centro, aliás, um do topo, um do centro e um de rodapé? Então seria basicamente nessa pegada. Então, aqui pro nosso painel do centro, eu já vou criar um painel novo. Vou chamar ele de
centro mesmo. New JPanel. E aí, como eu falei, né, a ideia é revisar alguns dos layouts que vocês já viram, né? Como não é interessante a gente estar vendo nesse momento. Não é necessário, na verdade. Interessante seria, porque todo conhecimento é interessante, mas como vocês já viram, já sofreram com o setbound, se preferir não, não enfiar um setbound aqui de novo, provavelmente vocês não vão utilizar novamente, se tem outros layouts mais interessantes atualmente. Então, basicamente, seria a gente vai utilizar aqui para esse componente o grid layout, né? A gente sabe que tem o grid bag, mas também tem um grid layout. Tem um box layout também, já viram. E aí, para esse grid layout em específico, esse é o referente ao painel de produtos e de carrinho, né? Então, eu quero que esse grid layout ele tenha uma linha, né? Ou seja, ele vai ter uma linha gigantesca para compor o centro, né, da nossa aplicação. E ele tem que ter duas colunas. Uma coluna ele vai ser para produtos, a outra coluna ele vai ser para o nosso JList, ou seja, para o nosso carrinho. Então, o que eu preciso fazer basicamente é definir aqui uma linha, né, e duas colunas. Basicamente é isso. Já vai dar o efeito que a gente precisa. Em seguida, aí eu preciso criar, né? Como eu já criei o painel central, aí eu preciso povoar o meu painel central, preciso povoar ele com alguma coisa. Para eu povoar ele com alguma coisa, eu preciso ter alguma coisa. E esse alguma coisa é o nosso painel de produtos e o nosso carrinho, né? Basicamente, o nosso JList carrinho. Então, a gente não instanciou ainda, vamos instanciar agora o nosso painel de produtos. Instanciei aqui o nosso painel. A gente vai setar basicamente o layout dele como grid layout também. Grid layout. Diferentemente do anterior, o comportamento que eu quero é que ele seja parecido com um box layout. Por quê? Eu não quero que ele mostre em linhas, né? Aliás, eu não quero que ele mostre em mais de uma linha e eu quero que ele tenha um comportamento de duas linhas ao mesmo tempo. Eu poderia setar ele como uma linha e. Aliás, como duas linhas e uma coluna? Poderia. Talvez tivesse inclusive o mesmo comportamento. Mas aqui eu quero ter um comportamento parecido com o com o do box layout. E também tem outra forma de fazer isso, que é basicamente dizer que eu não vou ter nenhuma coluna, nenhuma linha. Se eu colocar ele como uma linha, ele vai ter que estar posicionado dentro de uma linha, duas colunas. Eu quero que ele posicione dentro de uma coluna, ele posicione duas linhas, ou seja, o objeto vai quebrar, né? Vai ter um botão em cima e um botão embaixo. Essa é uma forma diferente de fazer, né? Como eu falei, existem outros layouts que você tem o mesmo efeito com talvez menos trabalho, mas seria nesse quesito. Então, se eu definir que eu não vou ter nenhuma linha, ele vai considerar que eu não preciso dividir essa linha em duas colunas diferentes. Então, eu quero uma só coluna. E aí também tem, como a gente sabe, a gente tem outros dois parâmetros que a gente pode passar para o grid layout, que é basicamente a altura ali, né, distanciamento dos elementos, tanto em altura quanto em largura. Na altura não vai ser tão interessante, aliás, na altura vai ser interessante para a gente estar definindo porque nossos elementos vão estar posicionados um acima do outro, né, mas horizontalmente a gente não vai precisar não tem tanta importância, né? Porque eles não vão estar tão distantes, não vão estar distantes horizontalmente, não. Então aqui qualquer valor que a gente colocar, né? Colocar 1, 0, tanto faz. Colocar um 5 só para padronizar aí, porque a gente vai colocar um 50 aqui. Novamente, já testei esses valores, testem o valor que vocês preferirem. Com 5 também fica bom, mas eu quis dar um espaçamento ali entre meus itens só para vocês verem o efeito que vai ficar. E aí, como eu posso ter vários itens, né? Como eu falei, a gente vai trabalhar com dois itens, mas pensando aliás, dois produtos em cada subcategoria. Mas pensando que talvez vocês queiram inserir novos produtos, etc., a gente vai colocar esse produto num scroll pane, porque se necessário ele vai scrollar, né, os nossos itens. Então vamos definir aqui um scroll pane. A gente vai chamar de scroll produto mesmo.
definir o scroll pane e a gente passa o nosso painel de produtos aqui dentro. E aí o que a gente vai adicionar é o nosso scroll pane, não o nosso painel de produtos, mas o que vai ser visto mesmo no nosso painel de produtos. E aí só para configurar mesmo, ter aquele efeito que eu comentei sobre que a gente viu no wireframe, a gente vai dar umas bordas para ele, porque eu acho que inclusive teve uma atividade durante as provas que pedia borda. E, então o que a gente vai fazer aqui basicamente é chamar o scroll pane, que a gente vai definir, né, as bordas. Então a gente vai chamar o objeto de scroll e a gente vai setar as bordas, ou seja, set border, qual tipo de borda que eu quero. Aí eu vou usar o border factory, que ele já tem os métodos que a gente pode utilizar como borda. O efeito que eu quero basicamente é o de criar uma borda com título, que é colocar um títulozinho, né, que é dos produtos, e depois eu vou ter um outro títulozinho que é para o carrinho. Então eu vou definir basicamente esse tipo de borda, que é o create title, title, tal, tal, title, acho que é assim que fala, title border. O inglês não tá em dia, gente. E aí eu passo o título de produto, que aí vai dar aquele efeito de bordinha com o nome em cima, né, no canto superior esquerdo. Em seguida, eu só preciso agora adicionar esse scroll pane pro meu painel central. Então, vou chamar aqui de centro.add scroll pane não, desculpa, scroll produtos. E tá pronto. Agora eu já tenho aqui o meu painel na coluna esquerda do meu painel central. Meu painel de produtos na coluna esquerda no painel central. Agora eu preciso povoar a minha coluna direita. Então o que eu vou fazer basicamente, como a gente já conversou, é o nosso JList, né? O carrinho vai ser o nosso JList. Para isso, eu vou definir aqui o meu model inicialmente, porque eu preciso ter o model para passar o construtor do meu JList. Então, eu vou instanciar aqui, certo? Instanciado, eu posso passar ele para o meu carrinho list, que a gente definiu anteriormente. Opa, de list, e aí eu passo meu carrinho model para ele. Isso vai permitir que a gente adicione elementos, remova elementos, a gente precisar desse carrinho. Acho que já, deixa eu ver, tá 15 minutos, não dá tempo ainda. Depois a gente só, é, só reinicia eu faço outro link, né, para vocês acessarem da live. Continuando aqui, eu preciso, como eu falei antes, a gente vai ter uma opção de selecionar várias linhas, né, do meu JList, selecionando todas elas que eu achar necessário. Eu posso ter uma opção de excluir os elementos que eu não quero lá, porque eu não quero, por exemplo, eu coloquei sem querer um item no meu carrinho, eu quero tirar. Então, o que eu vou fazer é definir, aliás, um item, ok, eu quero vários itens juntos, né? Definir vários itens sem querer. Eu cliquei, eu quero tirar, ou senão, sim, mesmo sendo por querer, e depois eu decidi que eu não quero comprar mais. Eu quero ter essa opção de selecionar vários ao mesmo tempo e excluir. Para isso, a gente vai chamar o carrinho list, set selection mode, esse método aqui. E desse método ele recebe um parâmetro, né, que é um inteiro, né, referente ao tipo de seleção que a gente quer para esse JList. Para a gente não precisar definir com valores inteiros, eu poderia definir 2, 1, alguma coisa assim. Mas eu vou chamar as variáveis constantes, né, estáticas dessa classe. Então eu vou chamar do list selection mode, list selection model, eu vou chamar o multiple interval selection. Isso já deixa pra gente o efeito de eu conseguir, por exemplo, apertar Ctrl e selecionar mais de um item, né, no meu JList. E novamente também, né, eu posso ter vários itens e aí esses itens extrapolarem a visualização vertical do meu componente de lista, né, meu carrinho. Para isso, eu vou também encapsular esse JList dentro de um scroll pane.
Então a gente vai criar aqui JScrollPane, eu vou chamar de scrollCarrinho. ScrollPane. E passar o meu carrinho list, não o meu carrinho model, porque agora o carrinho list já tem o meu modelo. Certo? Novamente, igual, assim como eu fiz antes, eu vou até, inclusive, só para adiantar, copiar aqui e colar. Como eu fiz antes, eu vou só definir a mesma configuração, né? Só mudando o valor aqui para carrinho. E não vai ser scroll produtos, vai ser scroll carrinho. Igualmente aqui no centro também. E vai fazer com que adicione o meu scroll panel do carrinho, né, diretamente no lado direito, né, ou seja, a outra coluna que a gente definiu aqui que vai ser duas, né, então vai ser outra coluna, os meus itens do carrinho. Feito isso, eu já posso, agora que já tem povoado os dois, ambos as colunas, eu posso adicionar já o meu painel central para o meu JFrame. Então, para isso, eu vou chamar novamente o add e eu vou chamar aqui o centro e vou definir aqui que vai ser posicionado no centro do border layout, certo? Feito isso, a gente já posicionou o topo e o centro. O que a gente precisa fazer agora é posicionar o rodapé. Para isso, a gente vai novamente criar um rodapé, né? No caso, um painel para o rodapé. Vamos chamar aqui um JPanel. Chamar de rodapé. New JPanel. E aí, esse rodapé ele também vai ser do tipo Flow Layout, porque novamente todos os itens vão estar em uma linha, não preciso estar configurando nada especial. Então, vou definir como Flow Layout. Nesse rodapé, basicamente, vai ter o nosso, assim como eu mostrei no wireframe anteriormente, vai ter o nosso total, né? Nosso valor total atualizado ali. Também vai ter o nosso botão de finalizar uma compra, né? Ou seja, pegar todos os itens que a gente tem no carrinho, somar tudo e mostrar como extrato para mensagem para o usuário. E também vai ter o botão de remover selecionados, né? Então, inclusive, eu acho que a gente definiu como atualizar botão BTN, vamos substituir aqui que é finalizar, né? Atualizar seria referente ao valor, né? E aí, como a gente não vai tratar como botão, não precisa, só para não deixar ambíguo. Então, basicamente seria isso. Então, vamos criar aqui, inicialmente a gente precisa dar valor, né? A gente já definiu o total label anteriormente, a gente acabou de ver. Então, vamos definir aqui já para ele um valor padrão. Então, o valor padrão total é de R$0. Então, vou definir aqui R$0. Inicialmente, quando a gente abrir a tela, não vai ter nada selecionado. Então, vai ser de R$0. A gente também vai definir aqui o nosso finalizar, um botão de finalizar, né? Dar um valor aqui para finalizar compra, do jeito que está lá no wireframe. E a gente também vai ter um botão de remover. Então, chamar aqui, instanciar ele. Eu vou chamar de remover selecionados, porque posso selecionar mais de um. Em seguida, eu já posso adicionar esses valores, esses botões pro meu rodapé. Então aqui eu vou chamar rodapé com add total label. Vou copiar aqui novamente só para ganhar tempo. E troco aqui finalizar btn e remover btn. Em seguida eu adiciono esse rodapé no meu border layout, né, no meu JFrame. Então aqui eu vou chamar o add.rodapé e border layout. Opa, surf, né? Aqui não é border, é o surf. Então seria mais basicamente isso aqui para a gente controlar o nosso a gente ter visualização dos nossos dados, né? Inclusive, deixa eu até só ver se a gente, acho que a gente não falta nada aqui. Deixa eu ver se eu consigo executar para a gente ver como que vai ficar.
Deixa ele executar, né? Ah, a gente esqueceu. A gente volta aqui, não vai aparecer nada, né? Tem que instanciar aqui o mercado. Pronto. Basicamente essa tela, né? Novamente, a gente já tem a tela, falta ela ficar funcional. Aqui vão estar posicionados os produtos, né? Como eu citei, a gente precisa configurar ainda como você apresentar os produtos. Aqui a gente tem o nosso combo box, né? De categorias, ou seja, quando eu selecionar uma categoria, aí eu mostro os botões, aqui vai acontecer de forma automatizada, ou seja, deixa eu configurar aqui um comportamento, né? Um evento para o nosso combo box. Aqui eu tenho o botão de finalizar, remover, tudo daqui vai ser feito a partir de agora, né? Conforme a gente vai vendo essas questões. Como tem só 7 minutos agora, deixa eu só ver, só um minuto, se realmente executou. Acho que apareceu na tela, né? Deixa eu ver. Apareceu, tá. Eu vou finalizar essa live aqui, vou iniciar uma outra, eu mando pra vocês o link lá no grupo e também no Discord lá pro Romulo. Deixa eu iniciar. Aliás, eu vou mandar aqui direto no chat que acho que fica mais fácil pra vocês verem, né? Deixa eu criar aqui de uma vez. Mandar aqui. Ó, já mandei. Só entrarem lá. Quanto tempo, cara? Faz tempo, né, Romulo? Nem lembro, mas o que que você tava fazendo? Olha só. Você vê? Nem eu. Deixa eu configurar aqui pra já entrarem direto. Aqui, abrir. Aí, ô, Matheus, eu deixei o link. Você pode acessar lá o Meet. Eu vou fechar essa transmissão aqui. Já também mandei lá no grupo de monitoria. Você viu meu prato de comida ali e já volto. Tá bom, vai lá. Opa, tá. Vou esperar uns 2 minutinhos, ver se o Matheus aparece.
Não apareceu, vou iniciar. Vou continuar, né, no caso. Qualquer coisa tá lá o link no grupo. Então, como a gente estava falando aqui, a gente já tem a nossa interface, a gente precisa agora configurar os comportamentos que ela vai ter. Então, basicamente, o que a gente vai ver aqui é algumas configurações, né? A primeira delas, a gente vai estar pensando já em criar uma forma de atualizar, né, o nosso produto conforme demanda do usuário pelo Combo Box, ou seja, quando o usuário clicar no item do Combo Box, ele precisa atualizar, né, os produtos que estão no nosso painel de produtos. Então a gente vai criar para isso, a gente vai criar, né, um método, né, vamos criar uma função aqui, chamar public void mesmo, atualizar produtos. Nesse método, basicamente, o que a gente vai fazer é a gente pegar a gente tem que imaginar que já tenham produtos lá, né? Mesmo que não tenha, se a gente remover os componentes daquele painel, não vai fazer diferença, porque, enfim, não tinha nada, não vai ter mais nada. Mas a gente vai, basicamente, remover, né, os itens. Então, a gente pode chamar aqui o painel produtos. E aí tem esse método de remove all, que remove todos os componentes desse painel. E aí a gente precisa agora pegar, basicamente, capturar qual que é o item que está selecionado ali no nosso combo box, porque eu preciso saber qual categoria que o usuário quer que eu exiba. Então, para isso, como a gente está trabalhando só com strings dentro do nosso combo box, eu vou criar uma variável string, chamada de categoria, aqui dentro mesmo. E aí eu vou chamar o combo categorias.get selected item. Por quê? Basicamente, o que eu quero é pegar o item que está selecionado. Eu não preciso do índice dele, preciso de pegar o item que está selecionado. E aí, o Java entende que eu estou recuperando um objeto que não está especificado, né? Ele retorna esse selected item, ele retorna um objeto. E aí, como eu sei que é um string, eu posso converter aqui para string. Fazer a conversão explícita para string. Pronto. E eu tenho um string referente à minha categoria. Agora o que eu preciso fazer basicamente é identificar quais itens, né, do meu catálogo são dessa categoria, porque eu preciso povoar o meu painel com esses itens, né? Eu vou criar botões ali para serem pressionados com os valores do item e o valor, né, referente que a gente já tem registrado aqui. Então eu preciso saber quais itens são dessa categoria. Para isso eu vou fazer um for, né? E aí o nosso for eu poderia, por exemplo, claro, né, vai ser de string, né, de objetos string. Poderia dizer que, vou percorrer um item no catálogo. Só que eu não posso fazer isso, porque a gente não está trabalhando com vetor, a gente está trabalhando com matriz, né? Então, a gente vai percorrer não um item do meu catálogo, vou percorrer um vetor da minha matriz. Então, eu vou ter que cada item vai ser um vetor, né? Então, eu vou percorrer um vetor, aliás, vou percorrer uma matriz e identificar os meus itens que são vetores. E aí o que eu preciso fazer basicamente é identificar onde que está definido a minha categoria aqui nesse catálogo. Aqui para mim, ó, tem o índice 0, 1, 2. Aqui no meu caso é o índice 1, né? Então a gente vai precisar para comparar o meu índice 1. O que eu preciso fazer é fazer uma condicional. Vou verificar se o meu item na posição 1, né, é igual. Por que eu chamo o equals aqui? Aí o equals antes do meu da minha do meu comparativo, né? Porque aí eu tô já afirmando para o Java que eu estou convertendo esse item aqui para um objeto string que eu preciso utilizar o equals, né? E aí eu comparo com a categoria. Se ele for igual à minha categoria, o que eu preciso fazer é basicamente capturar as outras duas informações, porque já tem informação que o índice 1 é da categoria. Agora eu preciso do nome do item, né? E do preço dele. Então, basicamente, o que eu vou ter aqui é um string de nome. String de nome vai capturar pra gente do meu item no índice 0, que é referente ao
nome do meu item, né? Do meu produto. E eu vou ter um outro string, inicialmente um string, né? Que depois eu vou fazer. A gente pode fazer a conversão, mas aqui pro nosso contexto nesse momento, não tem problema ser string. De preço, que vai ser meu item 2, na posição 2, né? Do meu vetor. E aí o que eu preciso fazer agora é construir, como eu já tenho as informações, eu preciso construir algum componente que me permita interagir ali com o usuário, interagir para poder adicionar por exemplo, esse item ao meu carrinho. Eu vou utilizar aqui um botão. Vocês podem utilizar pode utilizar até um JLabel configurando outro action listener para ele, enfim, o que vocês quiserem. No meu caso, eu vou usar um botão. E eu vou chamar ele de qualquer botão, que ele vai ser um botão genérico, né? E aí ele precisa compor tanto o nome quanto o valor do item. Então eu vou chamar aqui nome, mais, vou colocar um tracinho só para diferenciar. E aí eu vou colocar aqui cifrão, né? Referente aos reais. E vou colocar o preço dele. Então vai ser basicamente isso. E aí junto a esse botão, né? Como eu comentei, esse botão ele vai basicamente ter que acionar, né? Antes eu já comentei que um dos requisitos é que ele tem um comportamento de hover. E o outro é que ele adicione, né? Acione uma forma de adicionar um elemento ali no meu JList. Então, inicialmente, vamos configurar o hover e depois a gente configura uma forma de adicionar ele no carrinho, né? Que é o comportamento de hover. Para o nosso comportamento de hover, basicamente o que a gente precisa fazer é adicionar um mouse listener, né? Ou, no caso vai ser o nosso mouse listener mesmo, mas a gente pode utilizar, por exemplo, o mouse adapter para a gente não precisar ficar definindo cada um dos métodos do nosso mouse. Como a gente vai utilizar só dois, que é, por exemplo, quando o usuário entra com o cursor, quando ele sai com o cursor, a gente só precisa desses dois. Então, aqui eu configuro já direto, aqui no meu BTN mesmo, adiciono o mouse listener, e aí o meu mouse listener vai receber ali um mouse listener ou um adapter, né? Então, aqui a gente vai criar um adapter, como é uma classe, né? Mouse adapter. E a gente configura já dois métodos para a gente utilizar, public void. E a gente tem o mouse entire, entirety. E a gente passa o mouse event, chamar de ME, para ele. Igualmente vai ser para o nosso mouse excited. Então, passa aqui novamente, só troca esse valor aqui, excited. E basicamente o que a gente vai configurar é só o comportamento de um e de outro aqui, mas o que a gente vai utilizar são esses dois. Então, caso eu passe o mouse em cima, o cursor do mouse em cima, eu quero que esse botão ele tenha uma cor diferente. Para isso, eu vou chamar o background. E aí eu preciso passar uma cor para ele. Como eu faço isso? New color. Aí aqui o que a gente pode fazer? Pode passar um RGB direto, né? O que eu vou fazer aqui é passar um RGB separado, né? Que é valores para o vermelho, para o verde e para o azul. Então, eu vou definir aqui, por exemplo, que não vai ter nada de vermelho. Eu quero que ele tenha um pouco de verde, porque eu quero que dê a ideia para o usuário de confirmação, né? E um pouquinho só de azul para não ficar 100% muito verde. Vou colocar um 120 aqui para misturar. Novamente, eu já fiz o teste, então, né? Eu já sei mais ou menos como a cor que vai ficar do verde, mas podem colocar a cor que vocês quiserem. E caso eu tire o botão, o que eu vou fazer basicamente é tirar qualquer configuração de cor que eu tiver. Então, set background null, ou seja, vai ter o comportamento de cor do botão padrão, né? Ele não vai aplicar nenhuma estilização ali na cor do nosso botão. Feito isso, já tem o comportamento de hover que era esperado. Era só isso que eu preciso fazer. Depois o que eu vou fazer basicamente agora é adicionar o comportamento nesse mesmo botão de adicionar o item para o carrinho. Então o que eu preciso fazer é chamar o btn novamente, add action item dessa vez. E aí, só uma forma da gente fazer diferente. Acho que vocês já viram, inclusive, isso. Mas o action, a gente pode passar, por exemplo, o Java, ele deixa a gente passar
uma função anônima que ele considera como se fosse um objeto, né, desde que seja no formato ahn, da nossa interface, né, construção da interface exigida ali para aquele método. Então, por exemplo, eu vou passar aqui, ao invés que tira esse como categorias que já completou, né, ao invés de passar aquele construtor que a gente sempre vê, né, que é, por exemplo, poderia fazer um new action listener aqui, alguma coisa do tipo, ou se não implementar uma classe aqui, depois chamar ela. No nosso caso, a gente vai passar um parâmetro, vou chamar de e, pode ter EV, tanto faz. Vou colocar EV porque o E a gente costuma colocar para exceção, né? E de evento. E aí eu vou chamar o método que eu quiser aqui. Ele vai considerar como se eu estivesse fazendo aqui o action performed, né? Tá passando um parâmetro aqui que é o action event. Então seria nesse quesito. E aí eu chamo aqui o carrinho. E aí lembrando, aqui isso só funciona se eu tiver um método da interface para ser implementado. Se eu tiver vários métodos, obviamente isso aqui não vai funcionar, né? Então eu tenho um método, eu passo assim um método aqui necessário para construir a minha interface. E aí eu preciso chamar o meu carrinho model, como eu estou manipulando o model e não o list. Eu chamo o carrinho model e adiciono um elemento nele. Qual elemento que é esse? Aí eu vou adicionar o nome, vai ser basicamente um string, né? E o preço do produto, que a gente já capturou antes, certo? Ao final disso, a gente vai precisar de alguma forma, como aqui a gente está fazendo a configuração para o botão, né? Inicialmente, depois a gente teria que chamar uma forma de atualizar o valor lá que a gente já tem, né? Mas por enquanto vamos deixar assim. Depois a gente, vou só colocar um aviso aqui lembrando. Lembra de atualizar o valor final, que é o total, né? Vamos deixar aqui até separar. Aí aqui no final, o que eu preciso fazer basicamente é adicionar esse botão ao meu painel de produto, né? Então adiciono aqui, venho aqui no painel de produtos e adiciono o meu botão. Que até então ele estava só sendo configurado, eu não adicionei ele em lugar nenhum, agora eu adicionei. Ou seja, eu vou pegar todos os itens da minha categoria e adicionar no meu painel, certo? Aqui já terminei o que eu tinha que fazer. E aí fora do meu laço for, eu posso chamar, como a gente está mexendo com inserção de elementos, redimensionamento de elementos, de componentes, né? E também com pintura, por exemplo, do que a gente fez no background, a gente vai chamar aqui dois métodos que vocês também já viram. Eu vou chamar aqui direto no painel de produtos, o revalidate, para a questão do dimensionamento, né? Quando eu troco de categoria, eu já quero atualizar na mesma hora a minha interface no meu painel. O que aconteceria se, por exemplo, eu não chamasse esse método? Ele provavelmente ele só ia atualizar quando a sua interface ela tivesse alguma adição de elemento ou remoção de elemento. Provavelmente seria, deixa eu ver o que a gente faria aqui. Então, provavelmente quando eu chamasse esse método de novo, aqui eu tenho remove all, né? Quando eu chamasse esse método atualizar produtos de novo, ou seja, quando eu trocasse a categoria, ou quando eu abrisse o nosso. Aqui no nosso caso seria quando a gente abrisse, né? Quando a gente abrisse o nosso combo box, aí ele ia chamar de novo. Só que não quero esse comportamento, quero o comportamento que quando eu selecione, ele atualiza na mesma hora. Então eu chamo o revalidate, ele vai povoar o nosso painel de produto com os botões automaticamente, assim que a gente clica num item do combo box. E depois também eu chamo, né, por causa da pintura, eu chamo o repaint. E seria esse aqui o nosso método para a gente poder atualizar os nossos produtos. E aí, como a gente já fez esse método, a gente tem que, de alguma forma, setar esse método para o nosso combo box, né? Então, vou chamar aqui o combo categorias, add action listener. Da mesma forma que a gente fez anteriormente, eu vou chamar aqui o e passar o nosso método. Opa, nosso parâmetro. Vou colocar aqui sim, então acho que ficou mais fácil. Aqui é um parâmetro. Nosso parâmetro e o nosso método. Mais de EV também.
Então, seria basicamente isso aqui pra gente poder fazer a atualização do nosso combo box em tempo de execução, né? E aí, como eu falei, né, a gente teria que, de alguma forma aqui, atualizar o nosso valor final. Para isso, eu já vou criar um outro método, só para facilitar. A gente poderia fazer isso direto aqui dentro também, mas acho que vai ficar muito extenso. Vou fazer aqui direto, criar um método para a gente atualizar o total. Ou seja, nosso valor ali, né, ficar sendo atualizado sempre. Inicialmente, a gente tem o valor double, né, porque como os valores dos produtos não são números inteiros, a gente tem um double. Vamos chamar ele de soma, né, somatório. E vamos iniciar ele como 00 sempre que a gente chamar essa função. Ou seja, sempre que eu chamar essa função, inicio em 0, faço o cálculo todo e depois eu exibo. Eu poderia colocar esse valor aqui, por exemplo, fora como atributo da classe aqui do nosso JFrame e tudo mais, ficar manipulando ele, mas eu prefiro chamar aqui dentro tudo dentro do um método só que a gente acaba desacoplando da interface, né, da nossa classe. E aí eu chamo aqui um for, que eu vou precisar percorrer todos os meus itens do carrinho, né? Então eu inicio aqui em 0, vou chamar i0, em primeiro índice, né? Enquanto o i for menor do que o carrinho, e aí eu tenho carrinho, opa, vou ter que chamar o carrinho model, porque é ele que tem a informação do tamanho do meu, quantidade dos meus itens, né? Então vou chamar tamanho model.size e mais. E para cada item, eu vou ter que construir, né? Eu vou ter que pegar o item em si. Então, vou chamar aqui, cada item vai ser um string, né? Então, eu vou ter aqui um carrinho model, novamente, ponto .get. E eu passo aqui o índice. Pronto, eu tenho o meu item referente a esse índice, né? Então, o primeiro item vai ter vai ter essa string completa, né, do meu item, ou seja, o valor da unidade dele e o preço. E aí eu preciso capturar só o preço, que é o referente ao que interessa aqui para nossa função, que é já atualizar o total. Então, o nosso preço vai ser um double. E aí, como eu tenho esse valor do item em string, eu preciso converter ele. Para isso, eu vou chamar o double.parseDouble. E aí eu preciso pegar o meu item, como o meu item tem tanto o string quanto o valor, eu preciso só do valor. Eu vou dar um split nele e vou separar ele pelo hífen. E aí separando pelo hífen, eu vou ter os meus dois valores, tanto o nome quanto o preço. E eu quero só o preço vai ficar do lado direito, ou seja, eu quero o 1. Só que mesmo com o preço, vai sobrar um valor de espaço em branco, né? Porque como a gente está construindo nossa string lá na interface com um espacinho depois do hífen, eu vou chamar o trim para tirar os espaços em branco das laterais. E pronto, eu tenho meu valor aqui em dobro. Feito isso, eu já posso somar ao valor total, ou seja, a minha soma total. E aí eu vou incrementar, né, no valor dessa soma lá, o preço referente ao meu somatório de itens. E depois que eu terminar essa soma, eu preciso verificar uma coisa, que é se o meu checkbox está marcado, que eu preciso somar mais um valor ainda caso ele estiver marcado. Então aqui basicamente é um condicional, né? Bem simples. Opa. Um condicional bem simples. Vou verificar se o meu entrega check, ponto, e selected, ou seja, se ele estiver selecionado, eu vou somar novamente, incrementar R$ 4 no valor total. Em seguida, o que eu basicamente preciso fazer é atualizar o meu label que está informando o meu valor. Então aqui eu vou chamar o total label e vou chamar o setTest para a gente atualizar o valor. E aí a gente precisa formatar de uma forma que fique parecido com o valor de... Porque o double ele tem várias casas decimais, né? A gente precisa ter apenas duas, que é referente à moeda. Então aqui basicamente o que a gente vai fazer é chamar o string format. E aí a gente vai passar
formato, né? Ou seja, a string com o formato que a gente quer, ou seja, o total e a inserção, né? A gente passa porcentagem, porcentagem ponto 2f, que a gente quer o double com duas casas decimais, e eu passo em seguida o valor da soma, que é para concatenar aqui com a minha string. Ele vai substituir isso aqui e vai deixar apenas duas casas decimais. Feito isso, eu já tenho meu método, né, para atualizar o total. Eu vou agora substituir aqui onde a gente comentou aqui nessa linha, eu vou atualizar o total. Feito isso, a gente já tem o comportamento que a gente precisa para nossa para nossa lista, né, de carrinho, para a gente poder capturar o valor e tudo mais. E aí a gente vai precisar agora criar uma forma de remover os itens, né? Como depois a gente vai novamente criar o extrato, né? Mas por enquanto a gente vai criar uma forma de remover os, os itens. Ah, outra coisa, a gente precisa, como a gente configurou esse método, né? A gente fez esse método, a gente chamou ele aqui. Tem um item que também precisa chamar esse método, né? Caso o usuário só marque lá um valor qualquer e precisa atualizar em tempo de execução, né? Atualizar o valor. Caso eu marque meu checkbox, ele tem que atualizar isso aqui para o valor, já que está somatório mais o valor dos R$ 4. Então, vou configurar aqui. A gente pode chamar aqui o nosso entrega check. E eu vou configurar também um listener. Igual a gente fez antes. Só que eu vou chamar agora o atualizar total. Pronto, agora já tem o nosso checkbox funcionando da maneira correta. O que eu preciso fazer agora, basicamente, é configurar o nosso remover, né? Então, aqui a gente vai criar novamente, a gente vai criar um método para remover, só para a gente organizar o nosso código. Vou chamar um método de remover itens selecionados. Então, basicamente, o que esse método vai fazer é capturar, né, os índices. A gente vai precisar dos índices nesse caso aqui, enquanto a gente precisava do item no outro, a gente precisa dos índices nesse daqui, para a gente estar verificando se, por exemplo, um índice foi um item foi selecionado, né? Se ele não foi, a gente vai ter que informar que não foi nenhum item selecionado, então a gente vai fazer, a gente não vai fazer nada. Caso tenha mais de um índice selecionado, a gente vai precisar apagar esses índices do nosso JList. Então, basicamente, o que a gente vai fazer aqui é iniciar capturando esses índices, né? Então, a gente vai ter um vetor aqui, porque a gente não vai capturar só um vetor de inteiros. Vamos chamar de selecionados. E a gente chama do carrinho list dessa vez o método get selected indices. É assim mesmo, não é index, tá? É indices mesmo. E o que a gente precisa fazer? Para a gente verificar se tem algum item no carrinho, na hora que o usuário ele chama esse método, eu vou fazer uma condicional, vou verificar se selecionados é igual a null ou se selecionados ponto length, como é um vetor, né, é igual a 0. Se um desses critérios for atendido, eu vou informar para o usuário, aí vou chamar um de Champagne. Vocês podem simplesmente não falar nada também, se quiser só retornar, dar um return aqui, não tem importância, mas aqui no meu caso, a gente vai mostrar uma mensagem para o usuário. Então, aqui no mercado diz, né, referente à janela que a gente está informando, a gente vai informar que nenhum item selecionado. E aí, quando a gente finalizar aqui, a gente já pode, como eu comuniquei, né, a gente pode retornar. Que a gente pode finalizar aqui, não vai ter chamado o método em vão, não vai precisar calcular nada, porque não tem nenhum item selecionado. Aí, caso não seja esse o caso, né, caso tenha algum item selecionado, eu quero mostrar, né, uma caixa de diálogo pro usuário perguntando, né, questionando se ele realmente quer excluir aqueles itens. Então, para isso, a gente vai chamar o JOptionPane .show
confirme dialog, e a gente vai passar estoque, a gente vai passar alguns parâmetros aqui. Basicamente vai ser o parâmetro de onde eu quero que apareça, né? Então eu quero que apareça aqui no mercado.dis, na minha janela do mercado.dis. Eu também quero que apareça com a mensagem de quanto, se ele deseja realmente remover a quantidade de itens que ele selecionou. Então eu vou informar aqui na mensagem remover. E aí aqui na frente eu quero capturar quantos itens ele selecionou. Então aqui a gente chama o selecionados.length, que aí mostra pra gente qual a quantidade, né? Qual o tamanho do nosso vetor e a quantidade de itens que ele selecionou. Em seguida, item ou itens, né? Selecionado. Que pode ser um só ou pode ser vários, né? Do carrinho. Se ele confirmar, né? A gente vai remover. Mas aí a gente tem o título, né? Aqui também tem o título. Confirmar, vamos colocar confirmação. Em seguida, eu quero que seja do tipo, né? A gente tem que passar aqui de option pane, de sim ou não. Ou seja, yes, no option. Aí, como a gente só está chamando essa caixa de diálogo, a gente só está criando essa caixa de diálogo, a gente precisa capturar, né, o valor que foi retornado. Para isso, a gente vai chamar o int confirmação e salvar esse valor que foi selecionado pelo usuário. E aí, caso a confirmação seja diferente, você pode colocar igual ou diferente, né? Eu vou colocar como diferente aqui, ou diferente de yes, yes option. Eu vou só retornar, porque ele apertou sem querer, ele não queria realmente excluir. Se não for o caso, aí sim a gente vai remover. Ou seja, a gente fez todas essas verificações para no final a gente realmente remover. Então, o que a gente vai fazer aqui agora é percorrer o nosso vetor de selecionados, excluindo do nosso carrinho model, ou seja, o modelo que tem os métodos de remoção, a gente vai remover do modelo os itens que foram selecionados. Então, para isso, a gente precisa. Ah, uma coisa. Quando a gente for percorrer esses itens, a gente precisa percorrer eles ao contrário. Ou seja, não é que ao contrário no sentido de o nome dos itens ao contrário, mas os índices dele ao contrário, porque senão a gente pode correr o risco de, por exemplo, deslocar um dos itens para a esquerda, né, que ele vai fazendo essa atualização automática. Então pode ser que o item que a gente pedir para excluir, se a gente for de maneira da esquerda para a direita, a gente acabe excluindo um item que não tá ali mais, ou seja, pode gerar ali um exception pra gente, no caso ali seria um out of bounds, né? Ou seja, não, pode ser que eu exclua um item que não está mais ali pertinente, porque a nossa quantidade de itens selecionados não é necessariamente o referente aqui ao nossos itens depois de ter sido removido, né? Então a gente vai começar aqui pelo índice, último índice, né? Então eu preciso chamar os selecionados, ponto length, -1, porque a gente começa sempre, né? -1. E enquanto ele não for, aliás, enquanto ele for maior ou igual a 0, eu vou diminuir, certo? Então aqui, basicamente, o que eu estou fazendo é percorrer ele ao contrário, né? Ao inverso. Ao inverso. E aí eu vou chamar aqui, como eu comentei, né? Do model, eu preciso remover o índice que eu passei, mas aí eu preciso remover dos selecionados o índice que eu passei, certo? Então eu vou capturar qual o índice que eu estou querendo, eu removo desse índice aí que eu estou selecionando. E aí em seguida eu atualizo o valor, porque como eu removi, o valor que está no meu total já não é um valor mais pertinente àquilo que eu tinha posto, né, no carrinho. Então eu atualizo o total aqui, pronto. E aí finaliza aqui esse método, eu posso já adicionar o meu action listener para ele. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é chamar o remover, aqui, né, no que a gente definiu no nosso botão, nosso remover btn, add action listener, e eu adiciono aqui o nosso parâmetro com o nosso método.
Então, o nosso método a gente chamou de remover item selecionado. Então, vai ter esse comportamento quando eu clicar em remover. Ele vai aparecer aquela caixa de diálogo de confirmação, e caso eu selecione sim, ele vai remover pra gente a quantidade de itens que a gente selecionou. E aí, por fim, né, como a gente já configurou quase todos o comportamento dos nossos botões, falta só a gente configurar para mostrar, né, o extrato final. Então, por exemplo, se eu executar aqui por enquanto, ó, se eu executar aqui, ele vai estar com esse comportamento, né? Então, ó, e aí como eu falei, ó, ele está com esse verde. E se ele selecionar, ele passa aqui o queijo prato. Selecionei, passa o queijo prato aqui, ó, o presunto no caso, e ele está adicionando aqui o total, ó. Aí se eu adiciono, marco minha checkbox, ele vai atualizar já direto lá, ó. Se eu desmarco, ele também atualiza direto. E aí, se eu finalizar a compra, ele não vai finalizar porque não tem nada configurado, que falta só esse botão pra gente. Se eu selecionar, por exemplo, esse item aqui, remover, quer realmente remover um item selecionado? Quero. Agora está só o valor do, do presunto. Se eu marcar aqui novamente, ó, e tirar o valor do presunto, deixa só o valor da entrega. Então, basicamente, é esse o comportamento que eu quero, né, pro nosso sistema. Eu preciso só configurar agora ao finalizar a compra, que é basicamente informar o extrato para o usuário. Então, aqui a gente vai novamente criar um outro método, public void. E aí, basicamente, o que a gente vai fazer nesse método aqui é construir, né, uma string e mostrar para o usuário uma caixa de diálogo referente ao cada item que está selecionado no nosso carrinho. Então, vou chamar aqui um mostrar extrato, que é realmente o intuito, né, é mostrar um extrato. E aí a primeira coisa que eu tenho que fazer é verificar se o meu JList ele tá vazio. Porque se ele estiver vazio, eu não preciso mostrar nada para ele. Eu vou só mostrar uma informação, aliás, uma mensagem informando que o carrinho tá vazio. Ele não, no caso, não pode fazer a amostragem do extrato. Então, a primeira verificação que eu vou fazer é essa. É verificar se o meu carrinho model ele é vazio. Se tiver vazio, eu vou mostrar que eu já vou deixar um return aqui, né? Que a gente finaliza aqui, caso ele esteja vazio. Mas antes eu vou mostrar para o usuário. Show message dialog aqui no mercado.dis. E eu vou mostrar a mensagem de que o carrinho está vazio. Carrinho vazio. Pronto. Só isso. E aí, caso não esteja vazio, aí sim eu vou mostrar a mensagem do extrato para o meu usuário. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é definir aqui uma string para a gente poder incrementar conforme a gente for tendo de itens no extrato, né? Então, vou chamar essa string de extrato mesmo. E aí, por padrão, ela vai ter um extrato da compra. Vou informar assim. E aí, eu posso dar dois, eu vou dar uma quebra de linha. Aí, essa quebra de linha vai para baixo. Eu quero mais uma quebra de linha para eu separar os itens do título, né? Então, vou dar duas quebras de linha, basicamente. E aí, vou percorrer quais são os itens. Vou percorrer, no caso, os itens do meu modelo, né? Do meu JList. Ou seja, aqui eu vou iniciar em 0, porque eu quero percorrer todos os itens, né? Então não tem importância, não precisa excluir nada. Enquanto o i for menor que o meu tamanho do modelo, eu vou incrementar um mais e vou tomar aqui, no caso, concatenar, né, a nossa string com o nosso item. Ou seja, eu quero mostrar aqui get esse item e em seguida eu quero quebrar também novamente uma linha. Ou seja, outra barra in. Isso faz com que eu mostre todos os itens da minha lista, né? De forma dinâmica ali, conforme for adicionado ali pelo usuário. Na hora que ele clicar nesse botão, ele vai aparecer todos os itens da minha lista. E aí, no final da lista, eu quero informar para o usuário qual é o total, né, desse valor. Então, para isso, eu vou, novamente, concatenar aqui no extrato. Eu vou informar, vou dar um por final, né? Vou dar mais um contrabarra N para ele pular mais uma linha, né? Deixar uma linha em branco. E eu vou informar aqui o valor total. Valor total.
colocar aqui em... Acho que nem precisa, né? Que o nosso label já faz... Já deixa o valor total, né? Vamos deixar só com label. Acho que já fica aqui. Eu vou chamar o total label.getTest. Ele já informa pra gente qual que é o valor junto com uma string do valor total, né? Então, é só basicamente colocar o mesmo valor que já tá lá. E aí, em seguida, eu vou mostrar para o usuário essa mensagem. Então, eu vou aqui chamar o de option pane para o ponto show message dialog, novamente, referente ao meu componente do mercado aqui, a nossa tela, né, do JFrame, e eu vou passar o extrato. E é isso daqui, basicamente. Informei aqui o usuário qual que é o valor total da compra dele. Em seguida, a última coisa que a gente precisa fazer é configurar o botão para poder ter esse comportamento, que é o nosso botão de... Deixa eu até verificar qual que é o nome do botão. Finalizar BTN. Então a gente... Opa! Aqui em cima. Aqui. Finalizar BTN. Novamente adicionamos o action listener nele. Com o mesmo comportamento, né? A mesma definição desse método. Opa! Aqui vai ser... Como que a gente chamou? Mostrar extrato, né? Mostrar extrato. E aí a gente vê se está tudo funcionando direitinho. A gente vai basicamente adicionar os itens, né? Que adiciona vários itens. Adiciona o que eu quero entregar. E finalizar, ó, o extrato da conta. Deixa eu só ver se está aparecendo tudo certinho. Tá aparecendo. O extrato da compra tá aqui. Para vocês provavelmente está aparecendo no meio da tela, né? Para mim está aparecendo exatamente no lugar onde deveria, porque o eu tô compartilhando pelo OBS, né? Mas basicamente ele tá aparecendo assim, ó. Mas eu deixo aqui ele centralizado porque pode ser que futuramente, né, eu queira apresentar alguma coisa aqui centralizada. No mais, basicamente é isso. A gente aperta o botão de OK aqui, fecha, remover. Eu posso remover vários itens, né? Remover, já tiro daqui, finalizar a compra, aparece novamente. Então, basicamente, a nossa revisão foi essa. Ficou alguma dúvida? Aqui tem alguma coisa que vocês queiram perguntar? Deixa eu colocar meu slide De aqui. boa. Dúvidas? A Raíssa comentou aqui também que por mim não. Ok. Então, gente, obrigado por terem participado. Novamente, vou deixar lá, vou comprimir e colocar o código lá, caso vocês queiram consultar, alguma coisa assim, estudar, ou implementar alguma coisa a mais. E é isso, obrigado por terem participado. Quem ficou até aqui, digita depois, assistir até aqui no vídeo do YouTube. E é isso, boa noite. Deixa eu finalizar aqui.